Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao Palácio da Justiça de Nuremberg, aonde aconteceu o julgamento mais importante do século XX. Hoje estamos em Nuremberg, onde iremos visitar a sala onde ocorreu, uma das salas, a sala principal onde ocorreu o julgamento de Nuremberg e também o memorial e museu que ali existe. Vamos lá conferir esse local importante. O século XX foi marcado pelas duas guerras mundiais. A primeira terminou sem que os crimes de guerra cometidos, seja pelos vencedores ou vencidos, fossem apurados. E isso ficou marcado para muitas pessoas, que ao final da Segunda Guerra exigiram uma punição exemplar para que crimes de guerra não fossem mais cometidos, seja lá por quem. Para isso surgiu a necessidade de um julgamento, especialmente contra os nazistas. Entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista invadiu muitos países da Europa, causando milhões de mortes. Desde o momento em que o destino da guerra parecia traçado, as propostas sobre como punir os líderes nazistas variavam de um julgamento espetáculo a execuções sumárias. Em meados de 1945, a França, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos concordaram em convocar um tribunal conjunto para julgar os líderes nazistas capturados. O objetivo desse julgamento não era apenas condenar os acusados, mas também reunir provas irrefutáveis dos crimes nazistas, oferecendo uma lição de história aos alemães derrotados e deslegitimar a elite alemã tradicional e a ideologia nazista ainda arraigada. Já em novembro de 1943, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram uma declaração, a chamada Declaração de Moscou, alertando a liderança nazista sobre a intenção dos signatários desta declaração de persegui-los até os confins da terra para que a justiça seja feita. A declaração afirmava que os nazistas de alto escalão que cometeram crimes em vários países seriam tratados conjuntamente. O jurista soviético Aaron Trainin desenvolveu o conceito de crimes contra a paz, ou seja, travar uma guerra agressiva, que mais tarde seria central nos procedimentos em Nuremberg. As ideias de Trainin foram acatadas, inclusive no Ocidente, e amplamente adotadas, sendo um padrão até hoje. De todos os países aliados, a União Soviética foi a mais intensa na vontade de julgar os líderes alemães por agressão, além de crimes individuais de guerra, transformando num evento espetaculoso. Já os britânicos preferiam a execução sumária dos líderes nazistas, citando o fracasso dos julgamentos de crimes de guerra após a Primeira Guerra Mundial. Os americanos, no entanto, insistiram num julgamento que teria que ser visto como legítimo, como meio de reformar a Alemanha e demonstrar a superioridade do sistema ocidental. Com o Acordo de Londres, de 8 de agosto de 1945, foi definida a criação de um Tribunal Militar Internacional, e com a rendição alemã em 8 de maio, pondo fim à guerra na Europa, o tribunal começou a ser organizado. Não é à toa que a cidade de Nuremberg foi escolhida para ser a sede desse julgamento tão importante e marcante. Ali, os alemães organizaram grandes concentrações de massa e ali nasceu a propaganda nazista. Definida a escolha de Nuremberg como sede do julgamento, as acusações apresentadas continham 4 itens: crimes contra a paz, ou seja, o planejamento, início e condução de guerras de agressão em violação de tratados e acordos internacionais; crimes contra a humanidade, ou seja, extermínios, deportações e genocídio; crimes de guerra, ou seja, violações das leis de guerra; e crime ao desenvolver um plano comum ou conspiração para cometer os atos criminosos listados anteriormente.
Nuremberg foi escolhida como local dos julgamentos por ser o ponto principal dos comícios de propaganda nazistas que antecederam a guerra e incutiram na mentalidade alemã a adoração ao partido nazista e a Adolf Hitler. Os aliados queriam que Nuremberg simbolizasse a morte da Alemanha nazista. O local escolhido foi o Palácio da Justiça em Nuremberg, que foi ampliado numa construção feita por prisioneiros alemães para acomodarem até 1.200 prisioneiros. Este enorme complexo sediou o julgamento mais importante do século XX, dos criminosos de guerra nazistas aqui em Nuremberg. Hoje, aqui é um centro de documentação, um memorial, onde você pode visitar parte deste complexo. O que aconteceu aqui em Nuremberg foi determinante para criminalizar, para expor tudo aquilo que líderes nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E importantes figuras do partido nazista e do alto comando alemão na Segunda Guerra passaram por aqui. Göring, Rudolf Hess e tantos outros. Hoje a gente tem a oportunidade de visitar este local marcante. Com o final da guerra, a busca pelos líderes nazistas foi intensa e eles acabaram sendo capturados um a um, principalmente as cabeças principais do partido, com algumas exceções como Martin Bormann. Estes líderes foram levados perante o juiz no Palácio da Justiça em Nuremberg, o mesmo local onde os nazistas julgavam os opositores ao regime. Entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946, o tribunal julgou 24 dos mais importantes líderes militares e políticos do Terceiro Reich. Entre eles estavam figuras como Hans Frank, Julio Streicher, Alfred Rosenberg, Joachim von Ribbentrop, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Arthur Seyss-Inquart, Hermann Göring, Karl Donitz, Albert Speer, Franz von Papen e outros membros do partido. Durante o julgamento, o tribunal e o mundo aprenderam sobre o partido nazista e o seu planejamento, início e condução de uma guerra agressiva desde o começo. Imagens dos campos de concentração nazistas, tiradas por fotógrafos militares aliados durante a libertação, foram mostrados no tribunal. As cenas do que aconteceu na Europa foram as provas mais poderosas apresentadas no julgamento. Desde o dia 20 de novembro de 1945, todas as sessões do tribunal foram realizadas em Nuremberg sob a presidência do Lord Geoffrey Lawrence, um eminente juiz britânico. Após 216 sessões, em 1º de outubro de 1946 foi proferido o veredito contra os 22 réus originais, sendo que 12 deles, incluindo Hermann Göring, foram condenados à morte, mas Göring suicidou-se com uma cápsula de veneno antes de ser executado. Martin Bormann foi julgado e condenado à morte, porém à revelia, ou seja, ele não chegou a ser capturado e não se apresentou diante do tribunal. Ao proferir estas decisões, o tribunal rejeitou as principais defesas tentadas pelos réus, rejeitando a alegação de que apenas um Estado, e não indivíduos, poderia ser considerado culpado de crimes de guerra. O tribunal considerou que os crimes do direito internacional são cometidos por homens e que só punindo os indivíduos que cometem tais crimes, as disposições do direito internacional poderiam ser aplicadas. Em segundo lugar, rejeitou o argumento de que o julgamento e a decisão foram após o fato, ou seja, já haviam prescrito. O tribunal respondeu que os atos já haviam sido considerados criminosos, mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Mas as sentenças e julgamentos não pararam por aí. De dezembro de 1946 a abril de 1949, uma série de 12 tribunais militares adicionais para crimes de guerra contra líderes da Alemanha nazista foram mantidos pelos Estados Unidos no Palácio da Justiça de Nuremberg. Os réus eram 177 médicos do alto escalão, juízes, industriais, comandantes SS e comandantes de polícia, militares, funcionários públicos e diplomatas. Os julgamentos
visavam a liderança alemã que apoiou a ditadura nazista. Dos 177 acusados, 24 foram condenados à morte, 20 à prisão perpétua e 98 outras penas de prisão. Mas muitos destes prisioneiros foram libertados no início da década de 1950 como resultado de indultos, e apenas 13 das 24 sentenças de morte foram executadas. Ao final, ficou o exemplo da punição de um crime de guerra internacional. Visitar o tribunal e o Palácio da Justiça em Nuremberg é algo marcante. Você está num local onde líderes que tiveram todo o poder na Alemanha foram, após a derrota no final da Segunda Guerra, julgados e muitos deles executados. Hoje, além da sala do júri, existe todo um memorial e museu que conta a história do julgamento, passo a passo, mostrando documentos, fotografias, objetos e painéis que ilustram esta história. O que aconteceu no Palácio de Justiça, esse julgamento, marcou todo um século e marcou a história da humanidade. Portanto, subir aquelas escadas, caminhar pelos corredores do Palácio da Justiça é também relembrar o destino dos líderes e das pessoas que foram vítimas deles. Agora o nosso grupo está entrando, chegamos bem às 10 horas da manhã, a hora que abre o memorial. Já, mesmo na hora de abrir, já tem um grande número de pessoas interessadas em conhecer. O julgamento de Nuremberg, que ocorreu aqui nesse Palácio da Justiça, na cidade de Nuremberg, ele marcou a história de todos esses países, da União Soviética, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e dos países onde os alemães cometeram atrocidades, crimes de guerra e afins. Isso determinou um parâmetro para julgamentos de outros criminosos de guerra que foram levados a cabo pela Organização das Nações Unidas e por outras entidades globais. Hoje, um criminoso de guerra, ele fica marcado e acaba sendo julgado. Este é um dos painéis que mais chama a atenção aqui no Tribunal de Justiça de Nuremberg, o Palácio de Justiça, que além de preservar a sala onde ocorreu o julgamento, também tem uma bela exposição, um memorial museu que conta toda a história deste e de outros julgamentos de guerra. Esse painel tem os principais acusados do alto comando nazista. E entre este e o outro painel, porque são dois painéis, você tem o banco original onde estavam sentados estes acusados. Neste banco, por exemplo, estavam Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim Ribbentrop, Wilhelm Keitel, e no banco de trás estavam Karl Donitz, Erich Heider, von Schirach e Alfred Jodl. Todos eles condenados à morte. E aqui o outro painel, completando aquele anterior, que mostra os outros acusados. E sempre há a explicação quem era o acusado. Por exemplo, aqui está von Papen, do que ele foi acusado e qual a sentença que ele
recebeu. Então você tem, de uma maneira fácil, explicada o destino de cada um destes líderes que foi traçado aqui em Nuremberg. Agora a gente está entrando numa das salas onde aconteceu o julgamento. E aquele é o banco onde se sentavam os acusados e ouviam o julgamento, os argumentos e as sentenças. Aqui aconteceram os principais julgamentos. Naquele banco de réus, ali atrás da mesa, do seu lado esquerdo, é onde sentaram os criminosos de guerra. Keitel, Göring e todos os outros, Rudolf Hess. E as testemunhas eram ouvidas naquele canto, onde elas davam seus depoimentos. E ali até o Marechal von Paulus deu depoimento sobre o alto comando nazista e as decisões, não só em Stalingrado. O que aconteceu aqui no Nuremberg marcou a história mundial, foi o julgamento do século. E estar aqui nesse local é algo assim que nos impacta fortemente. As decisões tomadas aqui serviram de exemplo para outros crimes de guerra, que foram inclusive mostrados no vídeo interativo muito interessante que é exibido aqui. Vale muito a pena visitar este local. Este espaço, durante os julgamentos aqui em Nuremberg, era ocupado por cadeiras para a imprensa e algumas pessoas convidadas pudessem assistir. Hoje, através dessa janela e, melhor ainda, através dessa maquete, você consegue ver aonde era esse espaço aqui. Não existe mais essa galeria. Aqui é a sala do júri, as mesas como estavam dispostas e essa galeria que existia onde estamos agora. As janelas, através das janelas você consegue ver o tribunal, a sala do tribunal, a sala do júri. E muitas filmagens da época, dos documentários, inclusive que a gente usou aqui para fazer esse vídeo, foram tomadas desse ângulo. E aí, o que você achou, Mauro, aqui do Museu Memorial? Achei muito legal o que eles mostram aqui, que é o fechamento da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, por outro lado, tem uma coisa assim, muito pesada, insonorizada e tudo aqui, né? Pelo mal que todo esse pessoal foi julgado e condenado aqui, gerou para muita gente. Né? Com certeza. E o Jean, o que achou, Jean? Muito bom. Viver a história aqui, o julgamento do pessoal que cometeu crime na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Existem alguns filmes que retratam o julgamento de Nuremberg que nós utilizamos aqui na edição desse vídeo.
Um deles é a produção de 1961, estrelada por Richard Widmark e Spencer Tracy, um grande filme, que ganhou uma versão nos anos 2000 com o Alec Baldwin no papel principal. E agora, em 2023, foi lançado, e nós utilizamos também aqui nesse vídeo, um filme russo sobre o Tribunal de Nuremberg. Vale a pena assistir uma ou todas as versões dessa história, cada uma com um olhar diferente. Existem também livros disponíveis sobre o assunto, que é, no mínimo, polêmico e complexo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Foi muito bacana visitar aqui o Palácio da Justiça de Nuremberg, onde aconteceram os julgamentos em 1946. E contar essa história é sempre importante, para que ela não seja esquecida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e também curtir e compartilhar esse programa com seus amigos. Não esqueça também de deixar o seu comentário. Se você quiser conhecer Nuremberg e outras partes da Alemanha, não esqueça de entrar em contato através do nosso WhatsApp. O ano que vem eu tenho um novo grupo para fazer todo esse roteiro da história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra aqui na Alemanha. Aproveite também e participe da promoção dos 200 mil inscritos do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais!